E aí, tudo bem? Olha só, a nossa análise de hoje vai direto ao ponto. A gente vai desvendar a metodologia exata para adquirir propriedades e veículos em leilões, mas de um jeito totalmente seguro. O objetivo aqui é te mostrar como não cair naquelas armadilhas que literalmente destroem qualquer margem de lucro. O universo dos leilões online é cheio de oportunidades incríveis e hoje a gente vai entender direitinho como os grandes compradores operam. Mas antes de tudo, me responde uma coisa. Quando é que você acha que a maioria dos erros acontece? Sabe, existe um mito gigantesco nesse mercado. O pessoal acha que o perigo mesmo mora na emoção da disputa, né? Naquele calor de uma guerra de lances, onde a adrenalina vai lá em cima e os valores disparam. Mas olha, a realidade documentada pelas principais plataformas do setor mostra um cenário completamente diferente. A verdade, por mais surpreendente que pareça, é que as maiores falhas ocorrem muito antes de uma única oferta ser registrada no sistema. Os piores prejuízos nascem lá atrás, na fase de preparação. O momento que você clica naquele botão de lance é só a ponta do iceberg, a consequência de um dever de casa mal feito. Na esmagadora maioria das vezes, o arrependimento não tem nada a ver com a plataforma, mas sim com a falta de um planejamento prévio. Parte 1. A armadilha pré-lance e desastres reais. Vamos dar uma olhada no que acontece na prática. 6 meses? Imagina só ficar 6 meses com seu dinheiro travado. Foi exatamente esse o tempo de atraso que um comprador enfrentou lá na plataforma Milan Leilões. E o que aconteceu? Uma falha básica, gente. Faltou ler o edital para ver que o imóvel ainda estava ocupado. A pessoa arrematou, mas o processo de desocupação levou meio ano além do que ela esperava. São 6 meses de capital imobilizado, estresse e planos atrasados. Tudo por causa de um documento que não foi lido com calma. E olha, com veículos a situação pode ser um verdadeiro pesadelo também. No outro caso, agora na plataforma Loop Leilões, uma pessoa arrematou um carro, mas simplesmente esqueceu de calcular os débitos de IPVA e as multas. E o pior, estava tudo descrito no edital. O resultado? Esses débitos ocultos adicionaram absurdos 18% ao custo final do carro. Aquele suposto super desconto evaporou na hora por um erro de cálculo que alguns minutinhos de leitura resolveriam. E tem um terceiro cenário, que é de dar raiva, que acontece bem no finalzinho do leilão. É um erro de logística muito frustrante. O arrematante na Landrini Leilões fez o dever de casa, fez tudo certinho no começo, mas perdeu o bem porque não acompanhou os últimos minutos da disputa. Outra pessoa mais atenta foi lá e deu lance vencedor no apagar das luzes. Deixar o leilão lá abandonado na hora do fechamento é jogar no lixo todo o seu esforço de busca. Então, qual é o fio condutor aqui? Todos esses pesadelos, sejam um atraso de 6 meses, uma conta 18% mais cara, ou perder o bem no último segundo, a causa é uma só: entrar no leilão sem estratégia. A total falta de preparação e de leitura minuciosa é o verdadeiro vilão dessa história toda. Parte 2. A estrutura de lances em 5 passos. É aqui que o jogo começa a virar. A boa notícia é que existe um mapa à trova de falhas para evitar tudo isso. É uma metodologia redondinha que os profissionais usam. São 5 passos. E tem que ser nessa ordem exata, tá? Desde ler o documento oficial até monitorar o fechamento. E se você pular uma etapa, é pedir para assumir risco à toa. Cada passo constrói a segurança para o próximo. É uma verdadeira blindagem para o seu bolso. Vamos lá. Passo 1. O edital. Esse é o documento mais importante, a alma do negócio. Ele traz cada detalhezinho do bem, como é que ele está perante a lei, as dívidas e as regras para pagar. Regra de ouro: nenhum lance deve ser dado sem ler isso de cabo a rabo. Plataformas renomadas, tipo a Landrini Leilões e o Freitas Leiloeiro, deixam esse documento lá com bastante antecedência justamente para você analisar com lupa. São as regras do jogo. Passo 2. E esse mexe com a nossa cabeça. Defina um teto financeiro e seja rigoroso com ele. Leilão é pura competição. Sem um limite definido antes da coisa esquentar, a pressão do momento te faz tomar decisões irracionais. Por isso, você tem que cravar o valor máximo com a cabeça fria antes mesmo de o leilão abrir. É a sua barreira contra a emoção da disputa. O que nos leva direto para o passo 3, calcular os custos reais. Sabe aquele valor do lance vencedor? É só o começo da brincadeira. Tem a comissão da plataforma, que vai de 5% a 10%, tem imposto como ITBI, cartório para imóveis ou multas e transferência de veículos. E se for maquinário pesado, a logística de transporte custa caro. Toda essa matemática tem que estar numa planilha antes de você dar o primeiro clique. Aí a gente entra no passo 4, a blindagem jurídica.
É obrigatório investigar a situação legal para não ter surpresas amargas. Tem gente morando no imóvel? O carro está financiado? Tem processo rolando? Um detalhe bem legal que as fontes destacam é que os leilões judiciais nesses sites como Landrini e Freitas têm uma camada extra de segurança direto do Poder Judiciário. A supervisão institucional deixa o processo bem mais transparente. Por fim, o passo 5, a hora do encerramento. Imagina o estresse de ficar ali, suando frio, atualizando a página a cada segundo. É muita atenção. Lances de última hora são super comuns. Então, por que não usar a inteligência do sistema? Ferramentas de lance automático fazem os incrementos por você até aquele seu teto financeiro pré-definido. Você elimina o estresse e garante que não vai perder oportunidade por causa de um lag na internet. Parte 3. Rodada relâmpago de perguntas frequentes. Vamos tirar aquelas dúvidas que sempre aparecem. Para começar, a pergunta que mais gera frio na barriga. E se bater o arrependimento? Nas compras normais, a gente devolve, cancela, tudo certo. Mas e nesse ambiente de alta pressão dos leilões? Dei o lance, cliquei no botão, dá para cancelar e voltar atrás? A resposta é um gigantesco não. É vinculante e ponto final. Registrou a oferta, ela vira um compromisso legal. Não existe o botão de desfazer. E quer saber? Essa regra dura é a maior prova de que os 5 passos que a gente acabou de ver são inegociáveis. O planejamento tem que acontecer antes, não tem jeito. Outra dúvida clássica de logística. Posso ir lá dar uma olhada? Afinal, a gente está falando de casas, apartamentos, caminhões. Colocar um dinheiro alto sem ver o estado real das coisas parece loucura, né? Então, a vistoria prévia é permitida? Bom, a resposta técnica é: depende estritamente do edital, voltando lá no nosso passo 1. Mas a boa notícia é que as grandes plataformas como Landrini e Milan geralmente permitem que você agende uma visita sim, principalmente para os imóveis. Mais uma vez, quem lê as letrinhas miúdas do documento descobre os seus direitos e sai na frente. Vamos falar de dinheiro de novo. As taxas da plataforma. É super importante entender quem é que paga a ponta de quem organiza toda a estrutura do leilão, porque esse é um custo que você não vê piscando lá na tela na hora do lance. De quem é essa responsabilidade e qual é o peso dela no bolso? A responsabilidade é sempre de quem compra. O arrematante final é que paga essa comissão. E olha, é um valor adicional, tá? Geralmente entre 5% e 10% cobrados em cima do lance vencedor. Esse valor não é opcional, é obrigatório e tem que estar em destaque na sua planilha quando você for calcular o seu teto máximo. Parte 4, o martelo final, para a gente amarrar todas essas ideias. Se a gente olhar para gigantes do setor, tipo a Landrini Leilões, com seus 15 anos de mercado e dados de mais de 95 mil lotes, a conclusão é uma só. A preparação minuciosa é o que dita quem ganha e quem perde. E isso nos leva a essa frase que resume tudo. O lance é vinculante. Prepare-se antes de registrar qualquer oferta. Dominar o martelo é, antes de mais nada, dominar a leitura e as planilhas de cálculo. E para encerrar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Diante de todas essas oportunidades sensacionais, mas com os riscos muito reais que a gente viu hoje, qual vai ser a estratégia daqui para frente? O seu próximo lance vai ter a solidez desses 5 passos de preparação ou vai ser só mais um tiro no escuro? A escolha muda completamente o resultado. Valeu por acompanhar essa análise até aqui.